Boa noite, irmãos. Graça e paz. Já gostaria de deixar aqui a minha gratidão a Deus, ao reverendo Michael, ao conselho da igreja, pela confiança em estar me cedendo o púlpito para que eu, então, seja aquele que ministrarei a palavra do Senhor. E quanta responsabilidade ser a boca de Deus que vai ofertar maná à igreja na noite desse dia. E a minha expectativa e esperança é que isto seja nutritivo para a igreja, benéfico para a igreja, e a fortaleça, e a edifique, e a prepare para que durante a semana melhor sirva ao Senhor da mesma. E eu gostaria de convidar você para que abrisse sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, versículos de número 14 e 15, bem conhecidos da igreja. Marcos capítulo 16, versículos 14 e 15. O registro bíblico foi feito assim: finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos orar? Baixe sua cabeça, fale com o seu Deus, peça a Ele para ser misericordioso mais uma vez contigo e comigo, e ministre então a nós, seu povo. Santo Deus, nós o adoramos pela rica e singular oportunidade que o Senhor nos confere, de estarmos em Tua presença, em Tua casa, reunidos como Teu povo. O Senhor está no meio de nós. Que de fato o temor e tremor se apoderem de nós. E que, ó Deus, o nosso coração se curve diante de Sua majestosa presença. E que, ó Deus, nesta noite o Senhor se compadeça de nós. E então fale, ó Deus, ao nosso coração. Teus servos estão aqui e querem muito ouvir Tua voz, pois só a mesma é poderosa. Só a mesma pode incendiar nosso coração tantas vezes frio. Só a mesma pode despedaçar o nosso coração que se endurece facilmente, dadas as adversidades da vida. Ó Deus, no nome de Jesus, fale conosco, pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nosso coração anseia, ó Deus, pela vida que emana da sua boca. O homem vive, ó Deus, segundo o testemunho do próprio Cristo, daquilo, ó Deus, que brota dos teus lábios. Por isso, Senhor, concede-nos na noite desse dia palavras de vida eterna. Nós confiamos em Ti e é por isso que a Ti recorremos nesta hora. E pedimos, ó Deus, que o Senhor não deixe de falar conosco. Perdoa, Deus, os nossos pecados e qualquer outra coisa que nos impeça de ouvir Tua voz. Repreenda os inimigos, ó Deus, do Teu povo. Aqueles seres espirituais que militam contra nós e que forjam armas contra nós. Que nenhuma delas prospere contra nós nessa noite. Nós confiamos em Ti, Deus. Por isso, estamos dispostos a descansar aos Teus pés. Como Maria, quedados aos Teus pés, queremos ouvir-Te. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amados, muito se fala da missão da igreja. Mas qual é a missão da igreja? Qual é a missão da sexta igreja, depois de 60 anos de organização? Essa parece ser uma pergunta de resposta óbvia, fácil.
mas não é. A verdade é que falamos demais acerca da missão da igreja, mas pouco compreendemos a respeito da mesma. E para nos ajudar a responder esta pergunta, um tanto que profunda e complexa, eu quero fazer uso de dois escritores que gosto muito, Benjamin Glad e Gregory Bill. Eles escreveram um livro para nos ajudar nesse assunto extremamente profundo e rico, leitura recomendada para todo cristão, cujo título é A História Recontada. Nesta obra, estes autores contam a história da criação, da queda, da redenção e da consumação em uma perspectiva missional. Quando a gente passeia pelos primeiros capítulos de Gênesis, particularmente final do capítulo 1, capítulo de número 2, e por que não estender-se até o capítulo de número 4, nós tomamos ciência daquilo que foi chamado de mandatos criacionais. Ou seja, mandato cultural, mandato social e mandato espiritual. Sendo a criação, como diz certo reformador, o teatro de Deus e o homem seu mordomo fiel, sendo este homem mordomo fiel, detentor dos mandatos criacionais, Deus deu a ele uma missão que se encontra no capítulo de número 2 de Gênesis, versículo de número 15. Lá está escrito assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, com um propósito, com uma missão. A missão do mordomo fiel seria cultivar e guardar o jardim. Acredito eu que Moisés, de maneira proposital, vai fazer uso, e esta é a tese desses autores, dessas palavras, porque elas tinham peso e muito sentido para os seus destinatários. Aqueles que fariam uso do que chamamos de Pentateuco, e teria o Pentateuco como norte para conhecer o Deus que os criara e sua vontade. E aqui ele diz o seguinte: a missão que Deus confere ao detentor dos mandatos é que ele pudesse cultivar e guardar aquilo que Deus lhe confiara. Por cultivar aqui, a palavra utilizada traz o sentido de realizar tarefas, realizar atividades, ou aquilo que é comumente traduzido como trabalho com o propósito ou como manifestação de adoração ao Criador. Todas as atividades realizadas pelo homem Adão e pela mulher Eva deveriam ser carregadas deste propósito. Todo o trabalho desempenhado por eles deveria ter este propósito: adorar o Criador. Nenhuma atividade, nenhum trabalho poderia ser feito longe, distante, divorciado deste propósito. Porque o homem deveria cultivar e guardar o jardim. Moisés usa uma palavra que tem o sentido de proteger, ou de ter sobre custódia, ou cuidar do jardim. Logo, para que fique mais claro o entendimento dos versículos, a ideia é mais ou menos essa. O homem posto como detentor dos mandatos deveria desenvolver aquilo que lhe foi confiado, a fim de que, desenvolvido, isto pudesse compreender o propósito de sua criação e então realizar todas as coisas com o propósito e o desejo de adorar a Deus e para a sua glória, porque isto os protegeria daquilo que posteriormente será conhecido por nós como ira de Deus,
ou justo juízo. Esta é a ideia do texto. Em outras palavras, ele está dizendo que o homem deveria aprender a viver o culto da vida. A proposta é que Adão entendesse que a vida seria um culto em toda a sua extensão. Esta é a missão confiada a Adão. Você deve tratar a vida como um culto e realizar todas as coisas com o propósito de adorar seu Criador. E então, ao receber de Deus a bênção da procriação, treinar os que forem gerados por ti, a fim de que eles vivam a vida desta forma, e assim estejam protegidos da ira divina. O interessante é que quando você caminha pelas Escrituras, e aí o Novo Testamento fala muito sobre isso, por exemplo, Colossenses, capítulo de número 3, Paulo torna isso mais claro para nós. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 17. Paulo vai dizer assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando ele graças a Deus, dando por ele graças a Deus e Pai. Um pouco antes, o mesmo Paulo, escrevendo sua carta aos de Corinto, no capítulo de número 10, no verso de número 31, ele vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ele está dizendo o seguinte: todas as coisas que você se propor a fazer, sejam elas subjetivas ou objetivas, concretas ou não, sejam elas palavras ou obras, tudo deve ser feito como culto a Deus. Esta é a missão da realidade primeva. Esta é a missão que perdura até hoje e é ratificada em Jesus Cristo. O Antigo Testamento, no segundo livro das Crônicas, se você quiser abrir, por favor, faça. Crônicas 23. É o primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 23, versículo de número 32. Aqui temos os levitas no exercício do culto. E no verso de número 32, o autor do livro registra o seguinte: primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 23, verso de número 32. No exercício do culto é dito para os levitas o seguinte: e para que tivessem a seu cargo ou a seu cuidado a tenda da congregação e o santuário, e atendessem os filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. A palavra utilizada no versículo de número 32 para cargo ou cuidado é a mesma palavra utilizada lá em Gênesis para guardar. É seu dever proteger, guardar aquilo que constrói o santuário. E aí ele usa no final: também é seu dever atender os filhos de Arão, seus irmãos, na ministração, no ensino. E aí ele usa a palavra lá no Gênesis, que foi traduzida por cultivar. O que ele está dizendo é o seguinte: você deve proteger a estrutura cultica,
e deve ensinar aqueles que são seus ouvintes a proceder segundo a vontade de Deus no exercício do culto e então glorificá-lo, para que não venha sobre ele o juízo divino. Juízo claramente derramado. E aí o texto que vai nos ajudar é o texto de Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 28, versículo de número 11. Diz assim: se você conseguiu encontrar, olhe para esse texto com muito cuidado. Ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, até que se achou iniquidade em ti. É fato, o texto está fazendo uma referência histórica ao rei de Tiro, que existiu. No entanto, para explicar o procedimento perverso e cruel do rei de Tiro, ele faz alusão a um evento no Éden, que gerou a possibilidade de um homem perverso como o rei de Tiro. Ou seja, ele faz menção àquele que andava no Éden com o dever, a responsabilidade sacerdotal, como uma espécie de mediador e de instrutor para aqueles que posteriormente seriam gerados e deveriam, a partir do que Adão fizesse no Éden, também servir a Deus com palavras e atos. Porém, achou-se iniquidade em Adão. Há diversas interpretações para o texto. A interpretação mais conservadora do texto é que o mesmo esteja fazendo uma referência ao rei histórico de Tiro. No entanto, use a pessoa de Adão e sua queda para explicar as ações do rei de Tiro. E então ele toma a pessoa de Adão e apresenta Adão com aquilo que seria revelado no Antigo Testamento como estola sacerdotal. Os engates de ouro e as pedras compondo a indumentária sacerdotal, tornando este sacerdote uma espécie de mediador, e é exatamente o que Adão era no Éden. Adão não precisava de auxílio que o mediasse a Deus. Ele tinha conexão direta com Deus. Deus vinha pela viração do dia e relacionava-se diretamente com Adão. Ele era um sacerdote daquilo que é chamado de realidade primeira. Porém, ele fracassou. Ele caiu. E como resultado de sua queda, ele gerou filhos da ira. Porque a ira de Deus veio sobre aquele que decidiu falar e fazer para si mesmo, e não para a glória de Deus. Para aquele que em um determinado momento de sua jornada achou que poderia viver para si mesmo e decidiu satisfazer os desejos do seu coração e as concupiscências de seus olhos, afastando-se daquilo que seria sua missão, sua verdadeira missão: realizar todas as coisas com o propósito de adorá-lo. É extraordinário, porque Jesus Cristo, o segundo Adão, ele vem
E segundo o testemunho de Pedro, tão persuasivo e eloquente, ele vai dizer de forma bem firme que eu e você, nós somos isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de ensinar àqueles que nos cercam quem Deus é, ou seja, seu corpo de virtudes e o que Ele quer de nós. E o que Ele espera que façamos como sua criação. E é isso que o texto diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sendo assim, como Adão, somos sacerdotes. Esta é a batalha da igreja no período de reforma protestante, quando tiraram isso de nós e nos imergiram em trevas. Mas o Senhor teve compaixão de nós e nos resgatou, trazendo-nos a luz e a compreensão de quem somos, por meio do segundo Adão, ou seja, sacerdotes. Não existe mais um sacerdote humano que nos media. Cristo é nosso sumo sacerdote e fez de nós todos sacerdotes reais. Nós não nos tornamos sacerdotes em momentos distintos da nossa vida. Nós somos sacerdotes em todo o curso das nossas vidas. Porque a nossa vida deveria ser um culto a Deus. É isso que Ele espera de nós. A ideia teológica de Corandel, ou seja, na presença de Deus, sacerdotes que estão diante de sua face, sacerdotes que falam e fazem todas as coisas diante de Deus e para a sua glória, quer queiram, quer não, quer tenham consciência ou não disso. Esta é a nossa vida. Esta é a nossa missão. Sendo assim, a igreja não realiza atividades missionárias. A igreja é missional. A gente se perde às vezes, imagina, elegendo meses ou dias, para que então realizemos algumas atividades missionárias. Mas isso não é o que Deus determinou como missão para nós. Isso não é ser, de fato, missionário. Isso não é viver de forma missional. O texto que lemos de Marcos 16, ele fala sobre isso. Uma das coisas importantes no exercício da vida missional, de louvor e adoração a Deus, é que Deus não ignora a nossa imperfeição, nossa limitação, nossa condição de caídos. Aqueles a quem ele vai, no verso de número 14, são pessoas marcadas pela limitação da incredulidade. São pessoas que sentem o peso da responsabilidade. São pessoas que em um determinado momento treme diante da oposição que se levanta no cumprimento de sua missão. E é a estes apavorados que o Senhor se mostra. E em vez de condená-los e então excluí-los dessa grande missão, Ele renova o chamado. E de modo imperativo se dirige a eles e diz o seguinte: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Como disse, missão não é um movimento brusco, realizado esporadicamente. Não, não é. Não é isso que o texto ensina. Missão
é um movimento natural da igreja e contínuo. É a vida da mesma cultuando ao seu Deus. Isso é missão. O texto diz para nós, no versículo de número 15, a ideia que o texto traz é de algo em movimento contínuo, ou seja, indo por todo o mundo, pregai o evangelho. Ou seja, de modo geral, a gente olha, por exemplo, para o Nepal, para o Oriente Médio, a gente olha para alguns pontos da América do Sul, América Central, e imagina que fazer missões aí para esses lugares é algo mais arrojado. Imagina que exercer a atividade missional é, em um determinado momento, ser confrontado de maneira abrupta por alguém, que esses campos carecem de recursos, e então, em um ato de generosidade, ofertar para que seja sustentada a obra missionária nessas localidades. E aí a gente, às vezes, diz o seguinte: eu sou missionário, meu coração é missionário, mas essa não é a ideia missional das Escrituras. Estes são eventos esporádicos. Missão tem muito mais do que isso. E a Escritura diz que indo pelo mundo, ou seja, levantando pela manhã e indo trabalhar, entrando no seu veículo e agora enfrentando um trânsito estressante, você não vai deixar-se dominar pela impaciência, porque você estará em missão, dirigindo para a glória de Deus. Dado, às vezes, as dificuldades do trânsito, você não vai se render à ira, ao descontrole. Não vai, porque você está em missão. Está em missão. E você precisa necessariamente realizar atos e proferir palavras que sejam de adoração ao seu Criador. É interessante porque você vai chegar no trabalho e você, sendo patrão ou empregado, vai deparar-se com alguns desafios do trabalho. E você tem uma missão: encher todo lugar do conhecimento do Senhor, ou dos atributos de sua divindade. E de repente você terá que deparar-se com essas situações do trabalho, lidando com empregador ou empregado, e em determinados momentos você vai ser confrontado em sua fé. E você não vai perder o equilíbrio, e você não vai se tornar uma pessoa agressiva, hostil, não. Porque você estará em missão. Você tem o propósito de glorificar o nome dele. De dizer às pessoas que te cercam e que te forçam a uma postura diferente quem Deus é. E nesta missão, se eu e você, se nós perdemos o controle e nos deixamos gerir pela impaciência, pela ira, pela agressividade, pela hostilidade, nós falhamos em proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Missão tem muito mais a ver com exemplo do que com discurso. A ideia em Marcos foi sucinto, econômico. Mateus foi mais amplo. Mateus disse que nós deveríamos pregar o evangelho, sim, em todo o mundo, não com o propósito de gerar religiosos, gerar presbiterianos, não. A ideia era reproduzir discípulos. Discípulos tem muito mais a ver com exemplo do que com discurso. Discípulos
são forjados pela mentoria, a partir do testemunho pessoal. E nós estamos lá num ambiente onde há esse tipo de treinamento. As pessoas precisam saber quem Deus é e o que Ele quer. E as pessoas chegam a esse conhecimento nos observando, vendo como nós falamos, como nós fazemos, como nós reagimos às mais diversas circunstâncias da vida. E elas vão se perguntar, por que é feito assim? Por que você é tão diferente? Por que você não reagiu ou agiu desta forma? Isso não se faz esporadicamente, isso se faz o tempo todo. Por isso, o homem Adão, e aquela que lhe foi confiada, e aqueles que seriam sua posteridade, segundo o texto, deveriam ser desenvolvidos ao ponto de fazer todas as coisas como atos de adoração. Você encara dessa forma. Você olha para o seu casamento e vive ele como um ato de adoração a Deus. Você cria seus filhos e relaciona-se com eles como um ato de adoração a Deus. Você entende que você está em missão. E essa missão não precisa ser feita necessariamente no Peru, no Oriente, na África. Ela pode ser feita dentro da sua casa. Quando você entende que deve fazer mais do que filhos presbiterianos, mais discípulos do Senhor Jesus Cristo. Discípulos do Senhor Jesus Cristo. Por isso você é a luz, por meio de palavras e obras, a mostrar o caminho do Salvador para os seus filhos. Assim sendo, missão não tem a ver com movimento brusco e esporádico, ainda que se utilize deles. Em agosto, em um domingo de agosto, em uma oferta generosa missionária, em um socorro ao missionário que carece, em um campo que precisa ser desbravado. Sim, mas missão se faz o tempo todo. E em todo o tempo, no exercício da vida. Você está em missão. Missão é também um movimento universal, inclusivo. Logo, guetos de igreja não são obras missionárias. A gente tornou-se egocêntrico, mesquinho, bairrista, de olho no nosso reduto, e às vezes se vangloriando de que o nosso reduto avança, e imaginando que isto é missão. Não compreendendo que existe um reino muito maior do que este e que universalmente arrasta pessoas de todos os guetos. Todos os guetos. Não há barreiras sociais, econômicas, não. Não há barreiras de gênero, absolutamente não. Não há barreira de faixas etárias, muito pelo contrário. O Evangelho rompe e quebra todas essas barreiras. E o Evangelho arrasta pessoas de todas as cores, de todas as raças, de todas as faixas econômicas, de todos os setores sociais, quer sejam extremamente ricos ou miseráveis, o Evangelho arrasta todos, e a igreja não deve torná-lo um gueto, mas deve erguer os tentáculos para todos estes guetos e arrancar pessoas de lá. Não devemos limitar o Evangelho àqueles intelectuais que podem entender doutrina em sua profundidade. Devemos expandir o Evangelho, porque o mesmo tem uma chamada universal, não fazendo acepção
de ninguém. Sejam aparentemente fáceis ou difíceis de lidar. O pastor solta foguete quando uma pessoa mais difícil sai da igreja, mas ele está errado. Ele está errado. Mas essa é a verdade. Eu admito meu pecado. Depois o Espírito Santo me cobre, eu choro. Porque este evangelho não chamou apenas pessoas fáceis, passivas, mas pessoas um pouco mais difíceis, cujo trabalho do Senhor na vida deles é mais moroso. Alguns levam incrivelmente décadas. Mas Deus os chamou. Penso em Pedro. Quão difícil era Pedro. Mas não apenas o Senhor o suportou durante anos, quão imprudente, abrupto, sem sabedoria, violento às vezes, tão impetuoso, sem noção. Alguém já viu uma pessoa na igreja assim, sem noção? Falador? Pedro, 3 anos. E além de tudo isso, falso. Eu te abandonar, eu vou morrer por ti. A gente tem desses, né, que fala assim, que passa? Você pode contar comigo. E aí depois a gente descobre que é para contar com ele se for para ser mandado embora, em algumas situações. E você fica extremamente ferido e quer que aquela pessoa se afaste, quando ela carece de um investimento maior do que outros que estão mais evoluídos espiritualmente. Por isso, não limite o alcance do evangelho e da missão da igreja. Missão também é um movimento bíblico e pessoal. O texto diz que o que deve ser pregado não é a filosofia, ainda que você possa fazer uso dela, ou a teologia, ainda que ela seja muito boa, ou a história, ainda que ela seja digna de citação. O que deve ser usado na missão é o evangelho. E este é compreensível para todos, entendível para todos. Porque o evangelho é mais do que um composto intelectual. O evangelho é uma pessoa. Por isso, missão é discipulado. É produzir discípulos de todas as nações e ensinar eles a chamar, guardar todas as coisas como nos foi ensinado. E Romanos, capítulo 1, fala sobre isso de maneira magnífica. Eu gostaria apenas de fazer a leitura contigo, para que oremos. Ele vai dizer assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Eis aqui o evangelho. E ele vai dizer assim: o evangelho foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos profetas nas sagradas escrituras. O que é o evangelho? Aí ele vai dizer: o Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição de mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Ele está mais uma vez mostrando para nós que missão tem muito mais a ver com exemplo, com testemunho, do que com discurso. E ele então vai tornar o evangelho pessoal e vai dizer o seguinte: o evangelho é Jesus Cristo. O evangelho não é apenas um livro que deve ser digerido intelectualmente, mas o evangelho é uma pessoa que deve ser absorvido e imitado. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aí, para que você pare um pouco e pense: será que eu tenho feito missões? Eu lhe pergunto: você tem discípulos? Você tem discípulos? Seus filhos são seus discípulos. Sua esposa é sua discípula. Seus colegas de trabalho. Seus colegas de faculdade. Seu patrão. Seus empregados. Eu e você, será que temos a profunda compreensão de que estamos em missão? E que Deus nos disse, indo trabalhar, faça missão. Indo se divertir, faça missão. Eu não estou falando de ser chato, irmão, e ficar querendo empurrar a garganta abaixo presbiterianismo nas pessoas e só falar de religião. Eu não estou falando sobre isso. Porque não é sobre discurso. É sobre exemplo. Testemunho. Se houver necessidade, discurse. Discurse. Mas por meio do testemunho, deixe as pessoas conhecerem a Deus e sua vontade. Deixe as pessoas olharem para o seu casamento e conhecerem a Deus e conhecerem a vontade dele. Deixe as pessoas olharem para a sua família e conhecerem a Deus e sua vontade. Para você como empregado, para você como patrão, para você como estudante ou como professor ou funcionário de uma instituição educacional. Você tem feito missões. Esse é o mês de missões. E por que eu disse tudo isso? Porque se essa igreja só está completando 60 anos de organização porque um dia alguém fez missões. Você é fruto de atividades missionais. Você nasceu de novo pelas mãos de um missionário. Por isso, seja um também. Mas seja um como a Escritura ensina. Um mentor de discípulos. Que os forja pelo exemplo. Amém? Vamos orar? Fala com Deus: Senhor, me dá um discípulo. Me dá um discípulo. Ou quem sabe, abra os meus olhos para ver quantos o Senhor colocou ao meu redor. Talvez há meses, semanas, dias, para que fossem discipulados por mim. Não se deixe paralisar pelas suas limitações. Deus usa gente que duvida. Deus usa gente que treme na base. Deus usa gente que tropeça. Deus usa até gente que em determinados momentos de fraqueza, como os apóstolos, se envergonham dele. E diz a estes: ainda quero que você, indo pelo mundo, pregue o evangelho.
pregue o Evangelho. Amém? Senhor, dou-te graças pela noite desse dia e pela preciosidade desta igreja. O Senhor a plantou, ó Deus, nesse bairro, para que, ó Deus, por meio dela, pessoas aprendessem acerca de quem és o Senhor e do que desejas para cada um de nós. Ó bendito Deus, em nome de Jesus, que esta igreja continue sendo um farol, ó Deus, para toda esta região. Que esta igreja, meu Deus, continue sendo propagadora do poderoso e bom Evangelho do Senhor. Que ela, ó Deus, comunique a este bairro tão somente e apenas o Evangelho de Jesus Cristo. Que o testemunho desta igreja possa causar grande impacto, ó Deus, neste bairro. E que as pessoas, observando, ó Deus, o procedimento desta igreja e suas palavras, reconheçam-na claramente, ó Deus, como igreja de Jesus Cristo. Ó Deus, que por meio desta casa, teu nome seja sempre glorificado neste lugar. Ó Deus, e amanhã, quando o Senhor, ó Deus, enviar teus filhos para os mais diversos cantos desta cidade, com, ó Deus, responsabilidades missionais, que o Senhor os use, Deus, para a sua glória. Que eles sejam capazes de forjar discípulos, de mentoreá-los, de ensiná-los, ó Deus, tudo o que aprenderam de Ti, Pai. E que, ó Deus, assim reproduzam pessoas que se espalhem, ó Deus, pelo mundo. Ó Deus, e então encham todo o mundo do conhecimento do Senhor. Ao ponto, ó Deus, de que todas as etnias conheçam seu Evangelho. E então venha o fim. Nós, ó Deus, te agradecemos pela bênção que é esta igreja. E suplicamos, ó Deus, faz esta igreja perdurar por muitos anos nessa localidade. Crescer, se multiplicar. Mas, Senhor, faça uma igreja de muitos discípulos. Não queremos uma igreja cheia, Pai, de pessoas que apenas estabeleceram vínculos religiosos. Queremos igrejas cheias de pessoas missionais, que entendem, ó Deus, seu dever na reprodução de discípulos. É o que pedimos ao Senhor, humildemente, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e parabéns à igreja que completa 60 anos. Que Deus a mantenha forte e vigorosa e que esta seja uma igreja que continue crescendo e fazendo muitos discípulos para servirem o Senhor Jesus. Amém?